Olá, amigos e companheiros espíritas. É com muita satisfação que recebemos todos nesse momento, mais essa oportunidade de reflexão, na qual receberemos a nossa companheira Chaline Fante, que é da Sociedade Espírita, 3 de outubro, na cidade de São Paulo, e é um dos ganhos que a gente teve, né, se a gente pode dizer assim, com essa coisa da virtualidade ter se acelerado tanto, ter a possibilidade de conhecer reflexões, estudos e pessoas interessantes de outros estados, aqui na nossa casa, no espaço da nossa casa. E ela hoje vai nos falar sobre karma. Pertence ao espiritismo? Seguindo ao pensamento de Kardec, né, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a divulgação, a sua divulgação, né? Então a gente já agradece essa companheira a possibilidade de estar aqui conosco. E vamos nos recolhendo nesse momento, nos preparando para as reflexões que serão trazidas. E em prece rogamos a Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade, nos envolva a todos nos 2 planos da vida nesses momentos de reflexão. Que a nossa companheira, onde estiver, possa se sentir abraçada pela nossa gratidão, pela dedicação, o esforço, o tempo despendido na preparação desse estudo. E que todos nós, vinculados a esse encontro, possamos nesse momento ser envolvidos, para que possamos receber essa mensagem, receber esses conhecimentos da melhor maneira possível, contribuindo assim para a nossa melhoria, para a nossa elevação, para a ampliação dos nossos conhecimentos, para que possamos nos conduzir de uma maneira mais acertada nesse nosso processo evolutivo. Fique conosco, Deus nosso Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E eu desejo a todos um ótimo estudo. Satisfação estar aqui com vocês da Jefa Niterói e com as demais pessoas que eventualmente nos assistirem, para ouvir sobre um assunto que é bastante interessante e que gera muita dúvida no meio espírita, ou não gera nenhuma, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu quero agradecer muito o amável convite da amiga Marta, do amigo Fernando, e que, na verdade, me proporcionou mais uma oportunidade de estudar. Então, eu sou muito grata por estar aqui com vocês hoje. Mas o tema que nós vamos abordar é a pergunta muito interessante se esse termo karma pertence ao espiritismo, se ele compõe realmente os conceitos e os princípios da doutrina espírita, né? Esse é um termo que se ouve muito dentro das casas espíritas, nas palestras online, nos textos, né? É um termo muito usado, como se ele fosse uma espécie assim de resumo das ideias espíritas acerca da moral. É bastante interessante nós vermos os palestrantes e monitores utilizando esse termo, e que, na verdade, nem consta, não existe dentro dos conceitos e dos princípios espíritas, né? E qual o problema disso, né? Poderíamos até utilizar o termo se ele realmente representasse os princípios espíritas, mas ele não representa. E o problema está justamente na imprecisão desse termo. E sendo um termo impreciso, ele distorce o conteúdo da doutrina e atrapalha o objetivo maior da doutrina, que é nos ajudar a avançar no nosso caminho evolutivo. Ele distorce os ensinamentos da doutrina acerca da moral espírita. Então, nós temos aqui a ideia de abordar algo que está contido numa religião ou em religiões asiáticas, né, hinduísmo, budismo, jainismo, e que, na verdade, espelha um entendimento
ainda primário da espiritualidade. São conceitos não só de karma, samsara, né, que é a roda das encarnações e tudo mais que está contido nessas religiões em especial, mas a gente poderia ampliar para outras religiões, né? Esses conceitos, essas ideias, né, essas regras, elas espelham um entendimento ainda muito primário das leis espirituais. Elas espelham uma visão de mundo ainda muito ligado ao mundo material, ao concreto, né? É como criança, né? As crianças, elas ainda não conseguem fazer abstrações, ainda que possam fazer cada vez mais cedo, né? A gente vê crianças aí já bastante desenvolvidas intelectualmente, já cada vez mais cedo, né? Elas compreendendo as coisas e até fazendo algumas abstrações, mas fazendo um paralelo do nosso desenvolvimento numa encarnação, desde a infância até a velhice, o nosso desenvolvimento enquanto humanidade, nesse momento dessas grandes religiões da época das civilizações agrárias, eram muito ainda materiais, né? O ser humano ainda estava lutando com a natureza, procurando entender, procurando dominar essas leis, né? E justamente em função disso, e de uma espiritualidade que sempre existiu dentro do ser humano, né? Algo que é inato, né, esse entendimento da divindade e da espiritualidade, nós, criamos os mitos, criamos explicações ainda vagas do funcionamento do mundo espiritual, da nossa relação com Deus. Então, é absolutamente natural, né, que esses conceitos tivessem essa similaridade com a vida física, né? Para falar a verdade, até hoje, né, a tecnologia, tudo que nós já desenvolvemos com a nossa inteligência, não fez com que nós compreendêssemos esse lado espiritual. Na verdade, a ciência oficial e a filosofia oficial deixaram de lado esse aspecto da vida espiritual. Hoje em dia, o que nós temos, estudando de uma forma racional esse aspecto, é o espiritismo. Bom, vamos, assim, voltando à ideia do karma, existem equívocos ligados a esse termo, e a gente pode, como a Rita Fokker fala muito bem em um artigo, levar as pessoas pensarem coisas inadequadas, estando dentro do espiritismo, a partir dessa palavra. Então, uma das coisas karma significa o conjunto das coisas ruins que acontecem na minha vida, né? Então, a gente tem uma ideia de que karma reúne tudo que é negativo, né? Então, coisas ruins que fizemos gerando coisas ruins que nós estamos vivendo. Quando, na verdade, o conceito original no hinduísmo, nessas religiões, era como se fosse aí um soma e subtrai do positivo e do negativo para tirar um resultado, que pode ser positivo ou pode ser negativo, e é o que define a próxima existência que aquela alma vai viver, tá? Então, karma não é só coisa ruim. Para os indianos, era algo que era o resultado de uma existência e que definiria a qualidade da existência seguinte, tá? Outro equívoco que a palavra karma traz para as pessoas e que é complicado é dizer que tudo que a gente está vivendo de ruim é por conta de um karma. Eu tenho um karma e por conta desse karma eu tenho que viver o que eu estou vivendo, as dificuldades que eu estou passando são todas resultados do meu karma, que, como eu falei, sempre é negativo, né? Isso faz com que a gente veja esse vivenciar das dificuldades na matéria como algo fatídico, algo imutável, não temos o que fazer em relação a isso, né? É uma consequência fechada de algo que houve no passado. Essa ideia, assim como sempre aconteceu com as religiões, leva a um reforço
na ideia da culpa, no sentimento de culpa, na verdade, né? E mais do que isso, leva a uma passividade nossa em relação a essas dificuldades, como se fôssemos impotentes para lidar com essas dificuldades. E aí nós caímos no misticismo, tentando de alguma forma mágica resolver ou lidar, né, com essas situações. Talvez, quem sabe, conseguir remover as dificuldades da nossa vida. E esse conjunto de ideias que eu acabei de dizer é totalmente oposto ao que o Espiritismo traz. Essa a grande questão do uso da palavra karma, que, como eu já disse, não pertence ao conjunto dos princípios espíritas, né? Se for procurar na obra de Kardec, não tem lá. Agora, muitas pessoas me questionam, alunos e pessoas que assistem às palestras, falam, poxa vida, então vocês acham que o Espiritismo é a última bolacha do pacote? É a religião, a melhor religião, a religião do futuro, a verdade só está nela? Não é por aí, tá? A verdade absoluta, só Deus sabe. Todos os aspectos dessa verdade só Deus sabe. Nós, como suas criaturas, o que nós conseguimos fazer é aproximações dessa verdade, obter partes dessa verdade. É como um grande quebra-cabeça em que nós fôssemos acessando peças. E peças que são ainda, vamos dizer, fora de foco, né? Essas peças que são partes dessa verdade, a gente ainda não enxerga com nitidez. Então, é uma analogia do que é essa conquista do entendimento, né? E associado a isso, nós temos um evoluir, né? Um desenvolvimento da nossa inteligência. E nós temos uma tendência de nos apegarmos a ideias que foram nossas do passado, que é o atavismo, de outras existências, ou nós que viemos, quem veio, né, eu não, de outras religiões e passa por espiritismo. É como se precisássemos de pontes, né? Então, essas ideias como karma e outras que circulam no meio espírita e não são espíritas, é um pezinho que a gente mantém no passado até poder firmar o outro pé no espiritismo. Então, é absolutamente normal, não é condenável. Então, o espiritismo, eu vou explicar melhor os seus princípios com relação a esses assuntos. Ele não é que ele é melhor, ele é fruto de um avançar do conhecimento humano, né? Então, a gente vê que a ideia de karma não está totalmente errada, ela contém a verdade dentro dela, mas é um conceito impreciso. O Espiritismo já trouxe um conhecimento mais avançado que permite entender esse mecanismo da justiça divina de uma forma mais precisa, né? Então, entre karma, lei de Talião, causa e efeito, aquelas coisas, o determinismo que nós estamos acostumados, para a ideia da autonomia moral, que é o que está contido no Espiritismo, existe uma ruptura muito grande. A gente sai de uma passividade, de uma situação de pequenez, de impotência, para uma situação em que nós temos liberdade. Então, isso é uma ruptura muito grande, isso vai levar tempo para as pessoas compreenderem e aceitarem, né, e se acostumarem a isso. Então, a gente tem as religiões que nos acompanham desde o início, né, da nossa caminhada, e que sempre exigiram fé cega e obediência passiva. Sempre, desde o início, desde as grandes civilizações egípcias e grega e etc., nesse aspecto religioso, o raciocínio não entrava. Era apenas acreditar e aceitar aquilo que era imposto. É assim que a gente está acostumado há milênios, né, nós espíritos. Então, temos dificuldade de aceitar ideias menos místicas, apesar de estarmos num momento de racionalidade em pleno século XXI. Mas será que espiritualidade é incompatível
com racionalidade, por que a gente reluta tanto com isso, né? São coisas para nós pensarmos, né? Então, veja só, quando nós pensamos em religião, e está arraigado dentro de nós essa ideia, só Deus tem a vontade e o poder de nos salvar. A maior parte das religiões falam que nós fomos criados perfeitos, em algum momento, e nós caímos, desobedecemos, fizemos algo errado. Isso está em várias e várias culturas, né? E aí fomos punidos para viver no mundo, né? Aqui, se a gente pegar o Velho Testamento, a condenação de Deus era que nós passaríamos a viver pelo suor do nosso rosto, né? Associando o trabalho a um sofrimento, a coisas penosas, difíceis e até ruins, né? Então, se a gente for estudar essas culturas, o fundamento dessas religiões, na maior parte delas, essa ideia está ali, né? E esse tipo de ideia não está na revelação fundamental de cada uma delas, pode ter certeza. Está na teologia que foi desenvolvida em seguida, né? Em cima dessas revelações, né? Então, a gente vê que as religiões, por essa visão material, né, que é muito restrita, acaba utilizando como meio de dominação e de condução, né, do comportamento das pessoas, algo que é muito ligado à matéria, que é o medo que as pessoas têm de sentir dor e a vontade, o desejo que elas têm de se sentir bem, de ter mais prazer, de ter mais conforto, de ter mais satisfação das suas necessidades materiais, né? Então, a religião vai utilizar isso. Só que, assim, as religiões trazem regras, elas trazem obrigações, que são geralmente mais materializadas, mais ligadas ao mundo material, e nós, que temos as leis divinas gravadas na nossa consciência, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba caindo na aparência. A gente finge que cumpre, finge que somos pessoas boas e relutamos em mudar de verdade. Essa é a nossa história na relação com a espiritualidade, infelizmente. Algumas pessoas, isso não é generalizado, é óbvio, estamos falando aí de uma média de comportamento humano, né? Nós relutamos em mexer com questões que são muito profundas, são muito antigas e são muito ligadas à matéria. Como renunciar, né, a coisas que nos são agradáveis? Como aceitar a dor sob o fundamento de alguma questão moral? Ainda para nós é difícil. Agora, por outro lado, houve um momento em que o materialismo começou a nos enxergar como um corpo, submetido a instintos e definidos por uma genética, né? Também trazendo um determinismo, também dizendo que nós não temos muita margem de manobra, que nós precisamos, que também somos movidos pela ideia de fugir da dor e buscar o prazer, ou seja, os nossos interesses pessoais, e que nós precisamos de leis e de meios para nos condicionar a nos comportarmos de determinada forma. Então, tem diversos meios para condicionar as pessoas, né? Isso aí entra uma série de regras sociais que nós usamos para manter pessoas se comportando da forma como quem as lidera acha que deva ser. Tá? Isso está na base da visão materialista da vida. Né? Agora, essa visão do mundo como sendo apenas material sem abranger o espírito, vem do pensamento humano, vem desde da Revolução Francesa, né, no século XVIII, e prossegue no século XIX, intercalando com visões totalmente materialistas, com visões espiritualistas, até que prevaleceu no fim do século XIX a eliminação do paradigma espiritual. Então, nós somos materiais, não há espírito, e assim caminhou a ciência e a filosofia.
E aí nós temos termos que são utilizados também no espiritismo e que são ligados à matéria e não representam necessariamente o que o espiritismo traz. Uma coisa é ação e reação, que é um termo muito usado pelo espírito André Luiz, e que, na verdade, é a terceira lei de Newton, que não esperem que eu vá dizer qual é a terceira lei de Newton, porque eu não conheço profundamente, mas é uma das leis, essa terceira lei dele. Lei de atração também, que é muito usada no espiritualismo e tal. Todas são leis materiais, que regem a matéria, não são leis espirituais. A filosofia também fala em causalidade, né? Causa e efeito, amarrando o efeito à causa, tá? Também uma forma de raciocínio que não dá margem a nada aleatório, vamos dizer, né? Chamar de aleatórios. Então, o que nós vemos? Eliminado o aspecto espiritual da vida de dia a dia, hoje em dia, nós temos o quê? O determinismo dominando. Ficamos presos ao ponto de vista material e não conseguimos aceitar nem enxergar a vida fora desse tipo de leis, né, de funcionamento, de mecanismos. É fruto da nossa busca de tentar, de alguma forma, controlar essa nossa vida, né, que parece tão fora do nosso controle, né? Apesar de tudo que nós sabemos, apesar de toda a tecnologia, da inteligência artificial, etc., a verdade é que nós estamos ainda mergulhados na angústia de não sabermos quem somos, né? Isso falando de uma forma muito geral, né? Por outro lado, aí vem o espiritismo, essa ciência tão ainda incompreendida até pelos seus próprios adeptos, né? O espiritismo, ele trouxe a religiosidade para o campo racional, porque o espiritismo, ele acrescenta o paradigma espiritual à ciência. O espiritismo não renega nada da matéria, ele acrescenta. Ele, quando fala que Deus criou dois elementos, o espírito e a matéria, o princípio material, o princípio espiritual, ele está dizendo que o universo é composto desses dois elementos. Então, se a ciência está olhando só para um deles, ela não está tendo uma visão do todo. Ela está deixando escapar um conhecimento e leis e fenômenos que dizem respeito ao mundo natural, à natureza. Então, o espiritismo reconhece esse novo campo do conhecimento a partir do século XIX, e lembrando que no século XIX havia uma efervescência de conhecimentos, havia todo um pensamento favorável para que houvesse o espiritismo, né? Havia o ecletismo, né? O espiritualismo racional, em que se pensava, começava-se a pensar de forma científica sobre o espírito, né? Os espiritualistas racionais diziam que o ser humano é uma alma encarnada, que é um termo que a gente ouve dentro do espiritismo, né? Então, o espiritismo, ele se insere na cultura humana, ele se insere no caminhar da filosofia e da ciência humana e se associa a revelações, a conhecimentos trazidos no mundo espiritual superior, que foi o que aconteceu com a invasão organizada, né, que se iniciou no século XIX, e que o Kardec construiu toda a obra espírita, né, a codificação, utilizando essas informações que estavam disponíveis e que vinham do mundo espiritual, e que ele organizou com base em quê? Nos conhecimentos humanos. Por isso que a gente lê diversos artigos dentro da obra espírita, falando que era preciso que o ser humano chegasse a um determinado estágio evolutivo para poder ter conhecimento dessas coisas que os espíritos trouxeram. Antes disso, a gente não teria condição de compreender, né? Não compreendemos agora, que dirá se viesse antes, né? Porque ainda
precisamos nos acostumar com a ideia de que espiritualidade também se estuda, né? Então, veja bem, o espiritismo, ele contra a ciência e o materialismo, desculpa, contra o materialismo e contra as religiões, ele veio revelar que o ser humano pode sim evoluir, se aperfeiçoar individualmente e coletivamente, porque o materialismo até admite a evolução das sociedades coletivamente, mas não consegue e não aceita, porque somos determinados pela genética, uma evolução do ser humano, né? Então, o espiritismo, ele veio revelar que nós evoluímos, sim, nós temos, sim, conquistas morais, realizadas ao longo de muitas encarnações. Então, ele vai combater essa forma de pensar que dá um valor à aparência, né, e ao interesse. Porque nós estamos justamente vendo isso hoje em dia, né? O interesse pessoal se sobrepondo aos interesses da coletividade. Mas isso é decorrente de tudo que nós viemos falando e pensando ao longo do tempo, né? Bom, o espiritismo, o que ele vai fazer? Ele vai analisar fatos de uma forma racional, sem preconceitos e sem dogmas. E eu devo dizer aqui que a ciência, que se declara racional, na verdade, é permeada de preconceitos. Um deles, evidente, é esse do paradigma espiritual, que ela não aceita, e tem sim seus dogmas. Tem sim seus dogmas, né? Então, veja bem, o espiritismo, ele veio lutar contra a forma de pensar dominante culturalmente no mundo. Então, isso não é pouco. Mas ele não veio contraditar e se opor a tudo que veio antes. Não é isso. Ele veio aproveitar todo esse conhecimento humano desenvolvido ao longo das eras, mas ele faz uma, vamos chamar de peneirada, né? Aquilo que o Herculano Pires chama de, através de um autor chamado Gonçalves Soriano, né, que ele cita nas suas obras, né, em especial no Espírito e o Tempo, que o espiritismo, ele faz uma síntese do conhecimento humano, aplicada à investigação da verdade. Ou seja, pega esse conhecimento humano, retira aquilo que, ao longo do tempo, a razão, a experiência e a investigação provou que não era verdade, aproveita aquilo e acrescenta mais um aspecto do conhecimento, que é o espiritual. E é isso que representa o espiritismo. Ele vai trazer para o conhecimento de todos que o mundo espiritual existe e que ele é regido por leis que não são as leis materiais. São leis próprias, são leis morais, são diferentes. E sendo diferentes, a gente não pode usar conceitos da matéria como ação e reação, causa e efeito, transpor da forma como são usados na ciência e na filosofia diretamente no espiritismo, porque não é cabível, tá? Mas vamos com calma. A gente está falando aqui, quando fala em karma, a gente está falando de reencarnação, né? Então, o espiritismo, ele avançou no entendimento da reencarnação. A reencarnação é algo que é conhecido há milênios pela humanidade. Esse conceito não é novo. Não foi inaugurado no espiritismo, ele já existe há milênios e foi falado em muitas religiões e muitas culturas, né? No espiritismo, né, a doutrina espírita, ela vai dizer que a reencarnação é a expressão da justiça divina. Ela concentra o amor de Deus por nós e o objetivo de Deus para nós, né? E é a única, a ideia de reencarnação dentro do espiritismo é a única compatível com os atributos divinos, né? Infinita bondade, amor, justiça, né? Todos aqueles atributos de Deus, da
perfeição absoluta de Deus, a única ideia compatível, né, o único conceito compatível com todos esses atributos é o que o Espiritismo vai trazer. Não porque ele é melhor de todos, mas porque ele veio no momento em que a gente já tem condição de entender. Longe de mim depreciar qualquer religião, apenas mostrar que nós temos uma caminhada, que nós não podemos nos fechar num conhecimento e achar que aquilo ali encerra a verdade inquestionável. O próprio Espiritismo vai ter um momento mais lá na frente, quando a gente tiver absorvido esses conhecimentos, em que nós vamos avançar ainda mais. Então, uma das coisas importantíssimas que o Espiritismo vai trazer, ao contrário do que o hinduísmo e as outras religiões vinham pensando, encarnar não é uma punição, não é um castigo, não é uma decorrência da nossa imperfeição e da nossa falta de capacidade de fazer as coisas direito. Encarnar no mundo material é um estágio transitório, mas necessário para a nossa evolução. É um estágio, passa, a gente supera, mas ele é necessário em um determinado estágio, que é o que nós estamos no momento. Por que isso? Porque Deus, na sua infinita perfeição, ele quis que as suas criaturas o conhecessem, o amassem, o venerassem, por compreendê-lo. Então, que nós deveríamos entender a sua criação, avançar no entendimento, desenvolver a nossa inteligência e desenvolver os nossos sentimentos, a nossa vontade, o nosso amor, e com isso conquistar o merecimento dessa compreensão de Deus, que é vamos dizer, o estágio mais alto da evolução, que na verdade nunca se completa, né? Ele é infinito, mas que é decorrente de um trabalhar nosso, de um esforço nosso, de nossas conquistas. Não depende e não foi presente de ninguém, nós é que conquistamos. Então nós somos, segundo o Espiritismo nos informa, criados simples e ignorantes, somos submetidos a uma lei de progresso, com liberdade de ação e de consciência. Vamos desenvolvendo, a partir dessas primeiras encarnações, a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa consciência, e só então, a partir do momento que a gente compreende as coisas, se compreende e compreende que existe outros à nossa volta, aí é que o nosso livre-arbítrio está em condição de ser realmente utilizado e nós responsabilizados por nossos atos. Antes disso, não. Então, essa justiça divina, ela fica mais clara para nós, com esses conceitos trazidos pelo Espiritismo. Nós não vamos pagar por erros. Nós vamos cair, nós vamos levantar e nós vamos aprender. Ao aprender, nós mesmos vamos querer fugir de cometer erros. Vai se tornar um patrimônio nosso, uma conquista nossa, algo que nós queremos mudar, algo que nós decidimos que é melhor para nós, não foi imposto. Então, Kardec até nos seus textos fala que o Espiritismo é o campeão da liberdade de consciência, porque ele defende essa ideia de que nós não estamos submetidos ao tacão divino, nós estamos num processo evolutivo constante em que nós temos a liberdade de errar e de acertar, de escolher o nosso caminho, mas que também temos responsabilidade pelos nossos atos. Nossos atos têm consequências e as consequências dizem respeito a nós. Enfrentar essas consequências faz parte do nosso aprendizado, do nosso amadurecimento.
E a partir do momento em que compreendemos tudo isso, a partir do momento que nós vamos percebendo que a matéria foi apenas uma ferramenta para o nosso desenvolvimento, e não algo tão concreto, e algo que nós dependemos dela para existir, né? Que a felicidade é algo que não pertence ao mundo material, nós vamos nos desmaterializando, nos desapegando da matéria e não precisamos mais reencarnar. Assim, a grosso modo, de uma forma em que não estou entrando lá em muitos detalhes, né, a gente percebe que há uma justiça maior nessa ideia do que na do karma, em que ou na lei de Talião, né, eu matei com um tiro, eu tenho que morrer com um tiro. Eu roubei, eu preciso que alguém roube de mim em alguma existência para eu aprender. Não é assim que a coisa funciona, porque a ideia é aprender. Inclusive, numa sociedade de castas, em que as pessoas estão em determinadas castas em decorrência do karma, a tendência é que as pessoas olhem para cada casta, principalmente para as castas inferiores, e fala, você está na casta inferior porque você merece, você se comportou mal na outra existência. O Espiritismo já vem nos mostrar que não é assim que funciona. Ele já vem nos mostrar que temos um caminhar evolutivo em que acertamos, erramos, e há uma convivência de espíritos em diversas situações. Na escolha das provas, nós podemos escolher estar numa boa condição material, numa boa condição social. Isso não quer dizer que eu tenho um avanço moral. Assim como eu posso escolher estar numa situação bastante difícil material, isso não quer dizer que eu cometi erros no passado. Isso quer dizer que eu escolhi estar nessa situação e aprender com isso. Assim como há, inclusive, espíritos que escolhem nascer em situações difíceis, como forma de ajudar quem está à volta dele, nesse aprendizado. Então, nada é causa e efeito automático. Obviamente, nossos atos, bons ou ruins, têm consequências. Essas consequências são para nós. Como diz no Evangelho, as causas são atuais ou anteriores, são anteriores de outras existências, são atuais, coisas que nesta vida mesmo, que eu escolhi fazer e que tem consequências para mim. Então, todo esse ensinamento que o Espiritismo traz mostra que o termo karma não é adequado, porque ele não leva em conta as intenções do indivíduo, ele leva em conta somente o cumprimento de determinadas regras, e Jesus foi contra os fariseus porque eles cumpriam regras, mas não tinham boas intenções, né? Não leva em conta a característica de cada indivíduo, nós somos diferentes, temos avanços diferentes, necessidades diferentes, capacidades diferentes. O Espiritismo não prega e não acredita e não contém, a doutrina não contém a ideia de castigo e recompensa, apesar de estar tão disseminado no movimento espírita, essas ideias de castigo e recompensa, isso não existe no Espiritismo. O que existe são as consequências das nossas escolhas. O que existe é o uso da nossa vontade no enfrentamento dessas consequências, se são ruins, da nossa inteligência e da nossa vontade naquilo que é bom, e que o prêmio para tudo isso é imediato. Se eu estou agindo bem, se eu estou em sintonia com as leis divinas que estão na minha consciência, eu me sinto bem na hora. A felicidade é isso. A felicidade que nós acessamos ainda é pontual, ainda são pequenas situações, mas no futuro, quando conseguirmos estar realmente em harmonia com essas leis divinas, será uma situação constante, será uma conquista nossa. Mas estar bem ou estar mal não é algo para o futuro, não é algo para depois da morte, é algo para agora. Para a minha existência, eu já estou bem ou já estou mal. Porque, como o Herculano Pires bem falava, nós somos seres interexistentes.
Nós existimos na matéria, mas nós somos do mundo espiritual. Então, aquilo que nós somos em essência, aquilo que nós já conquistamos, ou aquilo que nos falta conquistar, já existe aqui, encarnado. Então, eu e Deus sabemos quem somos neste momento. Então, já vivenciamos o céu ou o inferno em que nos colocamos. Tá? Então, essa questão da aparência e da essência, o Espiritismo ele desvenda maravilhosamente bem nas suas obras. Em especial, eu recomendo a leitura do Céu e Inferno. Né? Recentemente, a FIAL publicou uma edição que são as edições originais publicadas por Kardec. Em especial, o capítulo 8 é muito importante, são 25 itens que o Kardec coloca que está ali todo o código moral espírita, e a Gênese então nem se fala, né? Quando se fala de Gênese corporal, Gênese espiritual, ali as explicações são bastante completas, o capítulo sobre o bem e o mal, a providência divina, o último capítulo da Gênese, quando hoje em dia se comenta tanto sobre a regeneração, o momento que estamos vivendo, está tudo lá. E se nós lermos, se estudarmos aquilo, principalmente na casa espírita, é um lugar muito bom para a gente fazer esse tipo de estudo, né, debatendo e se aprofundando, a gente vai perceber que não faz sentido o termo karma hoje em dia. Ele fez sentido, representou realmente parte da verdade, naquelas épocas, ainda representa em alguns povos, que também em algum momento vão avançar, mas para nós que temos a doutrina espírita e já estamos no movimento espírita, não faz mais sentido, né? Então vamos procurar avançar, sair da ideia de punitivismo, de fatalismo, compreender que a nossa evolução é voluntária, é autônoma, ela nos pertence, tá? Não pertence a ninguém, senão a nossa decisão pessoal, tá? E que o sofrimento não é imposto por Deus. Deus não define a nossa vida, ele não determina sofrimentos. Ele criou uma lei justa e nós nos colocamos diante dessa lei da forma como escolhermos, tá? A felicidade está à disposição de qualquer um de nós desde já. Basta que nós resolvamos seguir essas leis, e seguir lei parece uma coisa muito difícil, muito como se fosse uma prisão, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que seguir uma lei. Não, a gente está falando da lei de Deus, lei de perfeição, de amor, de total harmonia, né, que ela promove a harmonia no universo, promove a felicidade, promove o bem. Então, seguir essas leis só pode ter uma consequência, que é a felicidade. Então, a felicidade, que é inerente ao nosso caminhar harmônico com essas leis, ela é o prêmio que a gente dá a nós mesmos. É como se fosse aquele tapinha nas costas, falar parabéns, você fez certo. Que não vem de ninguém de fora, vem de nós mesmos, da nossa consciência, e provoca aquele bem-estar na hora. Qualquer um de nós agora pode pensar, falar, puxa, quando eu fiz tal coisa, na hora eu me senti muito bem. É disso que estamos falando aqui, dentro do Espiritismo. Então, esse convite que fica da nossa conversa de hoje para todos é, vamos estudar mais. Se sozinho é difícil estudar, vamos estudar juntos, vamos convidar outras pessoas, vamos participar na casa espírita, vamos duvidar daquilo que é falar, duvida até do que eu estou falando, vão nas fontes, vão procurar analisar, estudar, não só o espiritismo, gente, mas estudar também história, ciência, filosofia, tudo aquilo que vai dando embasamento a uma compreensão mais alta das coisas. Inclusive, a filosofia espírita é riquíssima e merece um estudo, e esse estudo leva a uma compreensão cada vez mais profunda das ideias espíritas e um afastamento das ideias que não compõem a codificação espírita. Então, vamos sair
da ideia de passividade, de impotência, de determinismo, e passar autonomia, liberdade, sermos donos de nós mesmos, donos da nossa vontade, porque todos nós somos capazes. Não há ninguém incapaz na criação. Todos nós somos capazes de superar, todos nós temos a inteligência e a vontade necessária para superar os desafios que temos a cada existência, que, aliás, nós mesmos pedimos, tá? Não tem nada imposto. Então, chegou a nossa hora, né? As revelações estão aí, a nossa inteligência permite que nós possamos nos aprofundar. Vamos tomar as rédeas da nossa própria vida. Sejamos livres e felizes. Nada de karma nas nossas vidas. Vamos agora, nesse momento, após comentarmos esses assuntos tão importantes para a nossa vida, né, que vão motivar muitas reflexões, vamos fazer uma prece. Vamos nos dirigir ao mundo espiritual superior, nos conectando com essas mentes, esses corações que nos cercam, que buscam nos orientar, que buscam transmitir a nós as intuições, transmitir as forças que precisamos. Vamos a Jesus agradecendo a Ele por ter estado entre nós há 2000 anos, nos ensinando todas essas coisas e, mais do que isso, exemplificando o que é viver no bem, o que é ser bom, o que é ser um verdadeiro filho de Deus. Agradeçamos a eles por esse conhecimento, pedimos a Jesus que nos ampare, nos fortaleça, fortaleça a nossa vontade, fortaleça a nossa vontade de melhorar, de crescer, de aprender, que superemos as nossas dificuldades materiais, que existem inclusive para nos desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa vontade, o nosso querer. E vamos encerrando aqui essa nossa conversa de hoje, que ela possa contribuir para avançar de cada um de nós, que essas reflexões nos tragam as forças e nos indiquem o caminho que precisamos seguir, juntos, todos nós juntos, amparando uns aos outros, auxiliando naquilo que pudermos, para que todos possamos atingir um estágio melhor na nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus. Obrigada a todos.